Doutor Álvaro sempre com a gente aqui na Band News FM nesse momento de pandemia, tentando traduzir, explicar o que está acontecendo. Doutor, eu queria começar falando sobre exatamente o kit intubação, que tem faltado em muitos hospitais do Brasil, com relatos assim terríveis, as pessoas sendo intubadas sem anestesia, sem nenhum tipo de relaxante, enfim. Como é que está funcionando isso no dia a dia, doutor? Como é que é possível o profissional de saúde trabalhar, se é que é possível, sem esse kit intubação? Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes. A situação é que o volume de pacientes nas últimas semanas que precisaram ser intubados dentro de UTI é um volume muito alto, muito aquém, talvez, do estoque desses materiais. O kit de intubação nada mais é algumas medicações que a gente faz no momento da intubação para relaxar, para o paciente conseguir. Realmente não dá para você intubar um paciente com ele consciente. E depois que esse paciente é intubado, Barão, ele vai para a UTI e essas medicações têm que ser ministradas da veia de forma contínua para que ele continue sedado. Além dos sedativos, existem medicações que a gente chama de bloqueadores neuromusculares, que são utilizados para otimizar mesmo essa questão da ventilação. O paciente está na UTI em ventilação mecânica artificial, se ele não tiver a sedação adequada, muitas vezes o bloqueio neuromuscular, eu não consigo ter uma ventilação, recuperação desse paciente. Então, faltar essas medicações significa ter um prejuízo muito grande no cuidado desses pacientes. Então, a gente já tinha um planejamento de ver que poderia faltar essas medicações e a gente fica muito apreensivo com as próximas semanas porque vários hospitais no Brasil estão com o limite crítico dessas medicações. O que tem sido feito na prática nos hospitais é tentar substituir essa medicação de primeira linha por uma de segunda escolha. Mas mesmo as medicações de segunda escolha estão prestes a acabar. Então, não dá para você manter um paciente em UTI para intubar esse paciente com ele acordado, né? Porque vai colocar um tubo na garganta desse paciente. Então, é uma situação bastante que traz para a gente muita preocupação para as próximas semanas. Nossa, chegou mais cedo, doutor, uma mensagem de um ouvinte aqui de São Paulo. Aliás, são muitas as mensagens que são enviadas com relatos parecidos. Essa aqui, nosso ouvinte diz, olha, a minha filha trabalha em UTI Covid e na falta de sedativos eles usam alguns calmantes, ele coloca nome aqui, diazepam, por exemplo, para dopar, né, o paciente. Essa contenção, né, as faixas amarradas nos braços, elas têm sido frequentes, sim, porque tem muita gente que desperta, né, e tenta arrancar o tubo. Isso já vem acontecendo há algum tempo. E aí o senhor está falando sobre esses medicamentos que são alternativas a esses outros que seriam os de primeira linha. Pode haver um desabastecimento desses outros medicamentos, aí eu vou dizer na rede geral, no cliente final, nas farmácias também? Pois é, Carla, acho que tocou num assunto importante, porque além de usar essas medicações para os pacientes de UTI, também para paciente que vai internar com diagnóstico não COVID, uma cirurgia, uma sedação, uma endoscopia, uma colonoscopia. E essas medicações de segunda linha, a gente tem que lembrar um detalhe importante dos anestésicos dos sedativos. Às vezes eles têm uma meia-vida curta no sangue. O que é isso? Ele cai rapidamente e pode acontecer do paciente despertar. E quando ele está entubado, imagina, quando ele acorda, existe um desconforto, ele fica agitado, ele sente uma sensação muito ruim, porque ele está sentindo um tubo na garganta. Então, o que acontece? Às vezes ele tem que conter mecanicamente, amarrar esse paciente, porque senão ele pode até tirar o tubo da garganta. Porque ele tenta respirar e não consegue. Ele não tem que fazer força para respirar, né? O tubo respira. Exato. Então, é muito complicado você pensar que essas medicações de segunda escolha, elas também têm um estoque pequeno. Então, a gente fica falando, como é que vai ficar esse universo de pessoas que estão internadas em UTI, que precisam de sedativos de forma contínua para manter um prognóstico, manter qualidade da assistência, se essas medicações estão prestes a acabar e a gente não vê algo muito claro de substituição dessas medicações, do estoque. Está negociando, vai chegar, mas a gente não está vendo essa situação acontecer. Então, é bastante preocupante mesmo. Isso é um desespero, né? Porque a promessa do governo federal é que chegam em 10 dias esses kits intubação, mas está faltando em tudo quanto é lugar, né? Não é em São Paulo, não é só no Rio de Janeiro, não é? Eu vi notícia do Recife, é um negócio desesperador. Imagina, você acordar sendo entubado, a dor, né, por não conseguir respirar direito. Meu Deus, é um negócio que não dá para acreditar que a essa altura do campeonato, quase um ano da pandemia, está faltando kit considerado básico, né, em manobras. Doutor, outra pergunta da pauta de hoje é por que algumas pessoas evoluem para o quadro grave da doença? É diferença de organismo? É diferença do quê? Já dá para explicar isso? Olha, Barão, acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? Porque às vezes você pega pessoas de uma mesma família, você pega lá todo mundo com Covid, às vezes um jovem evolui para forma grave e um idoso que
teoricamente teria uma chance maior de evoluir para uma forma mais grave, faz uma forma leve de doença. Então, existem alguns fatores genéticos, relacionados às variantes que a gente não conhece muito bem ainda, se essas variantes fazem um quadro mais grave, a carga viral do paciente quando ele tem a infecção inicial, às vezes alguns fatores de risco claramente que aumentam a inflamação no pulmão. Um dos principais é a obesidade mesmo, acho que fica realmente um alerta, a gente sempre coloca, esse é um dos grandes fatores de risco para a evolução de forma grave, e muitas vezes é uma coisa do próprio hospedeiro, ele tem lá uma genética desfavorável para fazer uma forma grave, você pega paciente jovem, magro, sem nenhuma doença de base, sem nenhum outro fator de risco, e ele evolui para formas mais graves, então tem fatores desconhecidos do próprio hospedeiro, a própria genética que pode favorecer para a evolução grave da doença. Bom, mudando de assunto, e aí trazendo mais um tema da nossa pauta, crianças que foram vacinadas com as doses contra a Covid-19, e a gente sabe que não há ainda estudos finais, né, atestando o que pode acontecer com uma criança que recebe essas doses. Aconteceu, por exemplo, na cidade de Tirapina, no interior de São Paulo, são 46 pessoas que tomaram a vacina contra o coronavírus no lugar da vacina contra a gripe, são 18 adultos, mas são 28 crianças que acabaram recebendo na cidade de Tirapina. A gente tem na capital paulista, né, também aliás, na região metropolitana, uma outra situação muito parecida. Doutor, o que é que acontece com essas crianças, quais são os riscos e o que é que deve ser feito daqui para frente, né? Tem gente perguntando, segunda dose se aplica ou nem pensar? Olha, todos os estudos de vacina, eles na fase 3, onde a gente inclui os voluntários, a gente não incluiu criança e não incluiu gestante nesses estudos, né? Então a gente não tem como concluir que essa vacina é segura e efetiva nessa população. Claro que existe uma plausibilidade, uma chance da vacina realmente funcionar em crianças, e provavelmente deve funcionar, também deve ser segura com relação a eventos adversos, mas enquanto eu não estudei e fiz um ensaio com um número grande de crianças, eu não consigo concluir isso na prática, na vida real. Então o que acontece? Essas crianças vão ter que ser monitorizadas com relação a evento adverso, especialmente se elas vão ter alguma coisa pós-aplicação e depois de algumas semanas, mas já tem estudo em andamento, estudos de várias tecnologias que estão ainda numa fase ainda de colocar as crianças para avaliar a resposta imune, segurança, eficácia. Então a gente entende que essa gestão de aplicação de vacina tem que ser muito criteriosa. Agora que a gente vai ter as duas vacinas de gripe e contra a Covid, às vezes numa mesma área física, guardada numa mesma geladeira de conservação, tem que ter muito cuidado quem está aplicando. Sim, vai ter que ser monitorizado essas crianças, não tem aprovação com relação ao uso dessas vacinas, então a gente vê essa situação e lamenta, porque você tem que ali na sala de vacina, quem está aplicando, entender que para alguns grupos eu vou fazer Coronavac ou mesmo vacina da gripe, que crianças não têm aprovação ainda. Mas e a segunda dose? Doutor. Opa. Segunda dose não, nem tem como fazer segunda dose nessas crianças, é melhor, enfim, porque a gente não sabe, né, não tem aprovação para fazer, foi um erro, a gente não vai fazer de novo a segunda dose. Então foi em Tirapina e também em Diadema, na região metropolitana, Barão. Ainda não foi aprovada, né, essa dose aqui nos Estados Unidos, por exemplo, já pediram para quem tem mais de 12 anos de idade. Doutor, eu sei que eu vou fazer uma pergunta que não tem a ver com o número, é mesmo a experiência, o feeling, o que o senhor está sentindo no dia a dia do trabalho do senhor. Por acaso deu uma diminuída na quantidade de pacientes, de pessoas internadas, seja na UTI, nos hospitais que o senhor trabalha, ou digamos que ainda está tudo no limite, como o senhor relatou recentemente aqui na Band News? Olha, Barão, olhando o cenário dessa última semana nos hospitais, até falando com colegas meus que trabalham em vários hospitais aqui em São Paulo, a gente notou uma diminuição mesmo em chegada de pacientes, isso é claro. Isso dá para perceber que esse reflexo das medidas de restrição trouxeram algum tipo de repercussão na chegada de pacientes. Assim, o que não melhorou foi a taxa de ocupação dentro dos leitos de UTI, né? Muito alta, caiu um pouquinho, mas ainda é tudo muito cheio, fila de espera para internar paciente em UTI, mas realmente a gente notou uma melhora no afluxo de pacientes nas últimas semanas. Realmente, a gente, claro que é cedo para a gente relaxar nas medidas de restrição, olhar com cuidado, ver a projeção para as próximas semanas, mas realmente a gente viu uma melhora na última semana com o afluxo de pacientes em pronto-socorro. Bom, tomara que esse número caia cada vez mais, essa é a nossa torcida, para simplesmente poder fazer com que os hospitais voltem a funcionar, os médicos, enfermeiros tenham capacidade de atender todo mundo. Doutor Álvaro, um grande abraço para o senhor, na próxima semana a gente volta a conversar. Valeu, doutor Álvaro, até mais. Obrigado, Barão, abraço, Carla, bom final de semana para todos. Beijo, é isso aí para nós.